Agora nós vamos convidar aqui para o nosso Povo News Amadeu Maia, que é âncora do Brasil News na Seabra Brazilian Television e também jornalista da SPT TV SIC Internacional. Amadeu, muito bom dia, seja bem-vindo também aqui ao nosso Povo News. Vou trazer aqui mais uma informação já. Quero saber também a sua análise. Para quem está chegando agora aqui ao nosso Povo News, não esquece do like. Já passamos aqui da primeira meta, vamos para a segunda, que é de 100 curtidas. A gente vai ver agora a projeção de delegados para Kamala Harris e Trump a apenas um dia das eleições norte-americanas. Para isso eu convido você para vir aqui comigo para o nosso telão, para a gente já, e o telão deu problema. Então já a gente vai mostrar como é que está essa divisão entre os delegados, afinal são os delegados que de fato decidem quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Quem alcançar aquele número mágico de 270 delegados é considerado eleito, vai comandar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Amadeu, fala pra gente então como é que você está acompanhando esse processo eleitoral aí nos Estados Unidos. Já tem fila nos locais de votação? Como é que está a expectativa da população para esse momento histórico? Muito bom dia. Como você falou no começo do programa aí, a gente saiu de um processo eleitoral bem conturbado, que foi aí em Fortaleza. Eu digo a gente porque eu participei efetivamente desse processo, por ser minha cidade, por estar ali acompanhando diariamente também, e acabamos já entrando em outro processo bastante conturbado, um processo onde nós que acompanhamos profissionalmente as eleições americanas, não temos hoje como cravar quem é o favorito dessas eleições. Aqui nos Estados Unidos, você tem o voto antecipado, você perguntou como é que estavam as filas, até ontem podia-se votar antecipadamente, hoje, segunda-feira, dá um break nesse voto antecipado, hoje não tem votação antecipada, mas as filas, principalmente aqui em Nova York, estavam gigantescas, a gente via pessoas realmente esperando o momento para exercer ali o seu momento democrático. Apesar de a gente ver essas pessoas, por exemplo, o estado que eu estou aqui é New Jersey e Nova York, onde a gente acompanha, onde a gente faz a cobertura dos nossos telejornais também. Os dois estados que são meio que junto, só são divididos aqui por uma linha imaginária como todo estado, mas eles é um conglomerado de uma cidade gigantesca aqui. A gente via filas imensas, apesar desses estados já terem a sua preferência. Nova York, New Jersey são estados que votam sempre pelos democratas. Então, a gente não teria essa necessidade dessas pessoas irem para essas filas, irem realmente votar. Mas a gente vê uma vontade muito grande dos americanos em exercer o poder do voto nesse momento de uma das eleições mais complicadas e acirradas da história norte-americana. E agora, Amadeu, curioso também que há uma divisão, digamos assim, na forma de votar, né? Os democratas, boa parte, estão votando aí via correios, né? Mas os republicanos não confiam nesse sistema, querem votar pessoalmente. Isso deve ser uma explicação, né? Para essas longas filas aí em vários estados nos Estados Unidos. Inclusive, isso que você falou é bem interessante, da crença e a descrença do voto antecipado, do voto pelo correio, que a Kamala Harris, ela votou pelos correios. Ela já votou, a gente não vai ter a famosa foto ou a cobertura da Kamala votando, porque ela já votou pelos correios. Donald Trump vai para a Flórida e vai votar lá em Mar-a-Lago, que é a região onde ele tem uma casa, e ele vai votar lá presencialmente. Você percebe que até dentro das entrelinhas aí a gente vê a descrença, ou tentando ter a descrença no voto antecipado e no voto pelo correio. É um tipo de voto que eu acho que no Brasil a gente nem sabe mensurar se seria possível, mas aqui é muito comum isso, é muito comum você votar pelos correios, você recebe um papel enorme, que lá nessa votação não é só presidente, não. Por exemplo, lá na votação tem o senador, tem os deputados, tem as leis locais, por exemplo. Lá na Flórida estão votando dentro desse ballot, né, que chama como fosse a cédula, lá está votando se a população quer que a maconha seja liberada para uso recreativo, sendo que a maconha, a marihuana, lá na Flórida, ela só é permitida para uso medicinal. Mas agora estão perguntando à população da Flórida. Então, é muita coisa para se preencher nesse ballot, né, que chama de ballot, nessa cédula. Então, tem gente que prefere mesmo fazer isso
com mais calma em casa, recebe, vai, deposita lá. Inclusive, todas as emissoras norte-americanas já estão meio que já conscientes que talvez esse resultado não saia, como é comum sair o resultado das eleições na madrugada de terça para quarta-feira, Ítalo. É isso, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Inclusive, sobre essa questão do uso recreativo da marihuana, a Kamala Harris já fez, inclusive, campanha a favor, né, tentando conquistar aí esses votos. Agora sim, a gente vai para o nosso telão. Você continua aí a deixar o seu like, quase 300 pessoas acompanhando simultaneamente o nosso Povo News. A gente vai falar um pouco sobre a projeção de delegados por estado, né, a projeção que dá, de alguma forma, para antecipar, afinal, a empate técnico aí em muitos estados, né? Lembrando o número mágico, 270 delegados, e aqui há uma projeção, por enquanto, de 211 delegados para Kamala Harris, número que já daria para a gente confirmar, 219 para Donald Trump. E aqui embaixo a gente tem uma legenda mostrando como é que esse apoio desses delegados, se ele está sólido, provável, inclinando-se em disputa, e aqui para o lado também do Trump. Então, é importante a gente perceber que há 108 delegados ainda em disputa para definir o futuro presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris, por enquanto, já pode dar aí como certo, como sólido, o apoio de 139 delegados, enquanto Donald Trump tem apenas 93. Prováveis delegados, 52 para Kamala Harris, 32 para Donald Trump. Há possibilidade, há delegados que podem aí se inclinar para Kamala Harris, 20 para a candidata democrata, 94 para Trump. Aí já há uma vantagem, né? E aí a gente observa estados como Texas, Flórida, Ohio, que podem aí ir para Donald Trump, e finalmente esses 108 delegados que estão aí em disputa. E aqui a gente tem mais algumas informações. Quanto mais populoso o estado, obviamente, mais delegados ele tem. A Califórnia, por exemplo, tem 54 delegados. Outros 6 estados e a capital Washington, D.C., tem apenas 3 cada um. O candidato vencedor recebe todos os delegados de um estado, mas há 2 exceções, Maine e Nebraska. Eles distribuem proporcionalmente ao número de votos. Então, fica ali um delegado para cada lado nesses 2 estados. Disputa entre Kamala e Trump nos swing states. O republicano está numericamente à frente em 5 dos 7 estados pêndulo, mas a diferença é mínima. A gente já falou, inclusive já deu aqui um panorama geral sobre esses 7 estados.